Muito bem, vamos aqui para o nosso estudo do nosso Livro dos Espíritos, parte primeira das causas primárias, capítulo 2, elementos gerais, dos elementos gerais do universo, espírito e matéria é o nosso tema de hoje. Bom, para iniciarmos aqui o nosso estudo, nós estamos então, espírito e matéria é o tema do nosso estudo de hoje. Começamos aqui no item número 21 e vimos aqui no nosso último encontro, duas questões, as três perguntas, 24, 25 e 26. E Kardec perguntou se o espírito é sinônimo de inteligência. A resposta colocou que a inteligência é um atributo do espírito. Então se confundem exatamente dentro daquele princípio do penso, logo existo. Então significa que a minha existência depende da minha capacidade de pensar. Só que a capacidade de pensar é um atributo do fato de eu ser esse espírito imortal. Então se confunde, mas nós procuramos aqui sempre tentar pelo menos clarear um pouquinho desse nosso raciocínio. Basta a gente lembrar que quando nós falamos sobre o estudo do espírito, o estudo de inteligência, nós ousamos, junto com a doutrina espírita, irmos além da fronteira das compreensões do mundo material. Porque se nós pegarmos, por exemplo, as neurociências de hoje, ou a neurociência de hoje, essa área de investigação da nossa ciência que envolve a medicina, que envolve química, que envolve física, procurando entender exatamente quem é o ser pensante e qual é a origem das suas ideias, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e emoções, nós vamos encontrar uma investigação restrita exclusivamente ao mundo material, onde, para entendermos ali o raciocínio, nós pegamos ali um cérebro e fazemos a sua dissecação. Cortamos em fatia, como aconteceu, comentei com vocês, uma situação bastante engraçada que aconteceu, engraçada relativamente, mas quando Einstein desencarnou, ali por volta de 1930, 1940, o cérebro dele foi roubado do necrotério e ficou guardado com um dos legistas que faziam ali parte do serviço. E aí, depois de muita procura em jornais e todo mundo querendo saber onde se encontrava ali o cérebro do grande gênio, pegaram então, depois de encontrado, fatiaram esse cérebro e procuraram estudar a sua anatomia para tentar entender por que Einstein era tão inteligente. Então, daquela época para cá, nós continuamos ainda com as nossas ciências, aprofundando cada vez mais as investigações, equipamentos cada vez mais sofisticados, teorias cada vez mais interessantes que vão abordando a fonte da inteligência, a fonte das emoções, mas ainda limitado ao mundo material. É como se nós tivéssemos uma fronteira que separa aquilo que é espiritual e aquilo que é material, que a ciência não ousa ultrapassar. E ela não ousa, não na verdade por uma questão de receios, por uma questão de medo, mas ela simplesmente precisa de informações que aquela fronteira, aquilo que existe além daquela fronteira, a ciência não consegue encontrar, porque ela precisa ser construída por dados que são concretos. E o mundo material ainda é visto, como a gente já comentou, de uma forma abstrata, de uma forma como um elemento de fé. Então a ciência não pode adentrar no campo da fé, não por uma questão de antipatia ou de rejeição, é porque simplesmente o campo da fé não pode oferecer aquilo que sustenta a ciência. Então, a gente vê que tudo se encontra ainda restrito à ideia do mundo material. Então, quando é colocado para nós aqui se o espírito é sinônimo de inteligência, aqui o espiritismo, então, nos ajuda a ir além. A Regina lembrou aqui procurar o imaterial no material. É algo que não pode ser feito exatamente porque nos princípios da ciência os dados precisam ser concretos, precisam favorecer, precisam possibilitar a investigação. Então ele não pode ir além enquanto
não surgirem essas novas informações. Então depois, no 25, Kardec perguntou se o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar. E aí Kardec fez uma comparação, como se a matéria fosse a luz, e a luz irradiando cores, a matéria faria com que o espírito então surgisse. E aí os espíritos respondem que são distintos um do outro. Mas o espírito então, utilizando da matéria, consegue então interagir, né, com o mundo material, seja em que dimensão for. E essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Aqui Kardec, então, como a gente comentou, nesse item número 25, ele começa a trazer ali, né, começa a conduzir o nosso raciocínio pela busca de algo de que o espírito se serve para interagir com a matéria. Como a gente comentou, ele fala aqui agora do perispírito, embora o nome não tenha surgido, embora a definição não tenha surgido, mas ele sai então do mundo material propriamente dito e começa agora a entrar nesse mundo intermediário entre o mundo do espírito, a realidade do espírito e a realidade da matéria. Então ele perguntou se, aqui foi colocado, né, que a união do espírito e da matéria é necessário para intelectualizar a matéria. E a gente falou sobre essa intelectualização no sentido de que o pensamento e os sentimentos e emoções do espírito faz com que esse fluido que o envolve assuma as características que ele imprime. Exatamente porque, assim como acontece, hoje nós temos, né, como eu comentei com vocês também, hoje nós temos uma vasta quantidade, né, de ilustrações para tratar do espírito, estudando o campo da mediunidade, estudando o passe, estudando a própria, ou tentando pelo menos, né, trazer algumas teorias a respeito do perispírito. Então hoje nós podemos trabalhar com isso, com farto material que nos ajuda nessas reflexões, embora nós estejamos ainda, obviamente, muito distante da realidade, porque nós também, embora estudemos o Espiritismo seguindo esse caminho, esse guia que o Espiritismo nos oferece, nós ainda estudamos da visão material. Então, interessante a gente lembrar sempre, né? Estudar a doutrina espírita como encarnados que somos é uma coisa. Estudar a doutrina espírita na condição de desencarnado é outra coisa. Porque nós estudamos a doutrina espírita olhando o mundo material à nossa volta e tentando projetar nossa mente para criar imagens que possam se tornar compreensivas sobre uma realidade que nós não vemos. Pelo menos não de uma forma agora clara, consciente, lúcida como nós estamos. E das experiências que são oníricas, né, experiências do sono ou experiências da mediunidade, trazem para nós pequenos flashes da realidade do mundo espiritual. Mas nós estamos aqui presos no mundo material. Do mundo espiritual, falei antes, né? Mas aqui nós estamos presos no mundo material. Agora, estudar a doutrina espírita do mundo espiritual é outra história. Seria como se nós estudássemos a história do Japão a partir aqui do Brasil, vendo imagens, vendo vídeos, assistindo a entrevistas, lendo guias turísticos, lendo ali atlas geográficos e tudo mais, e outra história é nós estarmos no Japão estudando a história daquele país. Em contato com a cultura, em contato com as pessoas, em contato com aquela realidade, respirando aquele mesmo ar, estimulando o nosso olfato, a nossa audição, o nosso paladar, vivendo aquela realidade. Então tem até uma passagem interessante num dos filmes do Jurassic Park, em que o paleontólogo, né, faz uma comparação bem interessante. Ele diz assim: há aqueles que viram astrônomos e veem as estrelas de longe, e há aqueles que se tornam astronautas, que vão para o espaço. Então nós somos assim, nós somos os astrônomos tentando estender aqui as nossas lentes para o mundo espiritual para tentar ver, com todas as limitações que nós temos, mas mesmo assim perseverantes e insistentes, tentando entender essa realidade. E outra coisa é estar no mundo espiritual e ver essa realidade em loco, se sentindo como espírito desencarnado e vendo todas as suas potencialidades. Por isso é muito difícil para nós
Então, tentar entender como é essa relação do espírito, quem é o espírito, do que ele é feito, qual é a sua natureza, qual é a sua essência. A doutrina traz para nós esses esclarecimentos. Então, já nos permite, pelo menos, avançarmos na busca por entendimento melhor da realidade do mundo físico, ultrapassando a fronteira do mundo espiritual. Enquanto isso, a ciência vai construindo o seu caminho para tentar chegar até essa realidade. A Regina colocou, descobriram também que quem ora tem esse ponto mais proeminente e altamente irrigado de sangue. Então são investigações que são feitas também dentro do aspecto científico da doutrina espírita, trazendo para nós então ali mais elementos de pesquisa, mais elementos de investigação. Então aqui foi colocado para nós, é necessário que haja essa matéria entre o espírito e a matéria, esse elemento, para que, porque aqui foi colocado, a união é igualmente necessária para a manifestação do espírito, é necessária a vós outros, porque não tendes organização apta para perceber o espírito sem a matéria. E então nós falamos agora de uma nova camada, de um novo corpo formado por essa substância desconhecida, para que assumamos ali um formato, tenhamos um limite delineado, vejamos pelas características e aparência a personalidade com quem nós tratamos. Então é a individualização do espírito. E essa individualização para nós hoje, precisamos ainda desse corpo perispiritual, desse corpo espiritual, como Paulo de Tarso dizia, que nós então entendemos como sendo o perispírito. Porque nós não conseguimos ir além, porque ele lembra aqui que a isso não são apropriados os vossos sentidos. Mesmo desencarnados, as nossas limitações não permitem que nós tenhamos um entendimento do que é o espírito sem essa matéria. De que modo que o espírito pode se manifestar, porque a gente pensa assim, é muito importante a gente observar. Quando nós pensamos no espírito, na condição de desencarnado, nós vemos ali uma pessoa. E aí então significa que nós estamos pegando esse ser fora da matéria com características de um ser bípede, como nós somos, com um corpo orgânico que nós somos. Mas o espírito não precisa mais desse formato, porque quanto mais etéreo ele vai se tornando, menos necessário ele precisa de mãos, de pés, de dedos, olhos, ouvidos. Para que ele precisa disso? Então nós imaginamos que mesmo os espíritos, nas esferas mais elevadas, por exemplo Jesus, no ambiente onde ele vive, qual será o formato que ele tem? Será que ele precisa ainda ter cabelão, barba, bigode, braços, pernas, corpo? Qual é o formato desses espíritos nesses ambientes puros? Eles se parecem com o quê? Só a nossa imaginação consegue alcançar. Mas enquanto nós não conseguimos viver nesse ambiente, nós ficamos então pensando em pessoas no mundo espiritual, e não espíritos do mundo espiritual, porque pessoas se parecem com a gente. E a natureza do mundo material que nós vivemos hoje moldou esse corpo para que nós tivéssemos a melhor eficiência para interagir com o mundo material. Mas e os seres que não precisam mais encarnar? Fica essa grande interrogação na nossa mente. Como será que eles são? Serão apenas aqueles feixes de luz? Aquelas brumas iluminadas que ficam no meio do espaço? Qual será exatamente a realidade deles? Então, até onde nós conseguimos ir, nós temos ali o espírito envolto num corpo material, e esse corpo material dá a ele essas características semelhantes àquilo que nós temos hoje. Na questão 26, poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode, fora de dúvida, pelo pensamento. Então é como se nós pegássemos o espírito, tirássemos então a embalagem fluídica que ele tem e imaginássemos alguma coisa sem esse fluido. É o que nós conseguimos fazer. Mais do que isso, e por mais que nós encontremos aqui, é muito interessante a gente ver os estudos que acontecem dentro da doutrina, onde nós temos ali tantos colegas que são expositores, com a tentativa de explicar aquilo que é inexplicável. Então trazem pesquisas, trazem ideias, trazem raciocínios, são meras tentativas de explicar o inexplicável para nós nesse momento.
Então, pelo pensamento, nós conseguimos tudo. E pelo pensamento, cada um ali utiliza a sua imaginação da forma mais criativa que tiver. Procurando sempre, né, com os pés no chão, submeter essa criatividade à nossa lógica, à nossa razão. Na questão 27, há então dois elementos, agora entrando no nosso estudo de hoje, né? Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Respondem os espíritos, sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem um princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então aqui já vale a gente destacar Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o espírito, o princípio inteligente, as criaturas dotadas da capacidade de razão, que começa naturalmente com um princípio dos mais primitivos para alcançarmos essa condição em que nós nos encontramos hoje, como um princípio inteligente, mas agora dotados de capacidades mais evoluídas, mais desenvolvidas. E a matéria propriamente dita, que é simplesmente aquele elemento inerte do universo que é capaz de se submeter à vontade do Espírito, à vontade de Deus. Deus, Espírito e matéria. E essa resposta é bastante significativa, porque ela nos traz dali uma visão geral das coisas com uma clareza muito grande. Nós tivemos, certa vez, no nosso trabalho do Espiritismo.net, uma pessoa que perguntou para nós como o Espiritismo enxerga os orixás. E aí então a nossa resposta foi simples. Se só existem três elementos no universo, Deus, que é único, o Espírito e a matéria, que é inerte, os orixás são classificados como espíritos, independente do grau em que eles se apresentem. Um grau superior, um grau inferior, não importa, eles são espíritos. Porque eles não podem ser Deus, porque Deus está acima de tudo. A matéria é inerte. Esses elementos, então, essas divindades que são consideradas dentro daquela religião, a Umbanda no caso, falando sobre esses orixás, e o Candomblé também ali, né, tem uma relação muito próxima, né, da cultura, da origem dessas duas religiões. Então, independente de quais sejam, né, qual é o grau evolutivo, são espíritos. Então isso já traz para nós uma classificação bem básica. Ou você é Deus, ou você é simplesmente matéria, incapaz de sentir, incapaz de pensar, ou dentro dessa faixa do espírito, você se apresenta como um princípio inteligente do universo, como uma criatura divina. Então isso resume para nós. Podemos não entender exatamente porque o mundo espiritual para nós começa agora. Ah, mas tem 160 anos que o Livro dos Espíritos foi publicado, mais de 160 anos. Não importa, 165 na verdade, né? Não importa. Nós estamos começando agora a ter um entendimento do mundo espiritual. E tudo aquilo que nós lemos, desde as entidades mais elevadas até as entidades mais primitivas, estão dentro do grupo, estão classificadas no grupo do espírito. Isso para nós já é um grande começo. Nós já conseguimos então eliminar uma série de outras classificações do mundo espiritual. Por exemplo, entre os hindus, segundo ali os registros na Índia, são ali aproximadamente 3.500 divindades. 3.500 deuses. Mas esses deuses se comparam com o Deus criador de tudo, o princípio inteligente? Não. Então eles são espíritos. Eles não podem ser reflexos de Deus, porque Deus é a própria divindade, né? Então nós seríamos reflexos de Deus no sentido de sermos criaturas que trazemos essa semente divina. Mas continuamos sendo criaturas. Então vejam com essa trindade universal. Bom dia, Andréia. Sua câmera está ligada, tá, Andréia? Então, se pensarmos que essa trindade universal são esses três grandes princípios, esses três grandes elementos do universo, pronto, nós conseguimos resolver uma série de enigmas. Mas muito bem. Mas ao elemento material,
se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então aqui nós vamos observar que mais uma vez já começamos a entrar no campo dessa matéria intermediária, que essa matéria é exatamente o perispírito, que é constituído de um elemento que nós simplesmente, com toda a naturalidade, com toda a familiaridade, falamos que é o fluido cósmico universal. Como se nós entendêssemos o que é fluido cósmico universal. Temos na teoria que é aquele elemento base de tudo. Mas o que é isso exatamente? Que elemento é esse? A Regina colocou uma amiga minha, que era mãe de santo, no candomblé explicou que orixás são elementais da natureza. E Kardec também fala que os elementais são seres inteligentes, não é uma pedra. O fato de serem esses elementais, lembrando que a palavra elemental significa aquilo que é primitivo, não primitivo no sentido de atrasado, mas primitivo naquilo que está começando. Então, esses elementais da natureza, elaborados, inteligentes, que tomam iniciativas, Kardec fala sobre isso aqui no Livro dos Espíritos, lembrando exatamente que esses elementais também são criaturas divinas, não são simplesmente matérias inertes. Então, é exatamente essa riqueza cultural, essa riqueza de diversidade de ideias, de visão, que a gente vai encontrar no mundo espiritual. Mas para nós, simplesmente, são deuses? Não. É matéria? Não. São espíritos, portanto, em graus diferentes de evolução. Desde aqueles elementais mais simples, que começam ali a esboçar as primeiras ações no mundo, né, na relação com o mundo material, sendo inspirados, sendo movidos por inteligências superiores. Mas são criaturas. Dudu colocou, né? Qual a diferença, bom dia, Fabi? Qual a diferença entre nós espíritas médiuns que psicografamos, entre os médiuns que psicofonam suas entidades? Nenhuma. Né? A mediunidade é uma só e o mundo espiritual se comunica através do mesmo princípio. Por isso que nós encontramos hoje, né, que é algo muito bacana de se ver, que o livro dos médiuns vem sendo estudado por médiuns, por exemplo, da Umbanda. Mas o que isso tem de mais? Não, a gente não está transformando eles em médiuns espíritas. Nós estamos mostrando qual é o mecanismo da mediunidade. E continuam agora conhecedores desse mecanismo, praticando ali a sua crença, mas entendendo a respeito do pensamento, do fluido, das conexões mentais que existem, dos fenômenos que são observados. É a mesma coisa. O fenômeno, por exemplo, né, só para a gente poder fazer uma comparação bem simples, a dor de dente num brasileiro é a mesma dor de dente que acontece com o japonês. Porque o organismo é o mesmo. E o fato, então, de ser esse mesmo organismo, nós vamos encontrar, dessa forma, né, as mesmas sensações e as mesmas percepções. E a mesma coisa acontece no campo da mediunidade. O médium que é da Umbanda, o médium que é do Candomblé, o médium que é evangélico, o médium que é católico, o princípio da mediunidade é o mesmo para todos. A forma como nós direcionamos a prática da mediunidade é o que vai fazer a diferença, porque cada um tem ali a sua própria crença. Cada um tem ali o seu próprio elemento de fé. Mas o fato de nós entendermos que esse princípio é universal para todos, isso para nós já faz uma grande diferença. Então, só um instantinho, pessoal. Só um instantinho. Para lá, para lá, para lá. Só um instantinho, meus amigos. Espera aí que eu fui apertar um botão aqui e me aconteceu uma coisinha complicada. Aconteceu uma coisa nova aqui no Pautalk que eu não conhecia. Mas vamos lá.
Avançando um pouco mais aqui, a Angelina colocou aqui em cima para nós. Deixa eu pegar aqui. Oi, bom dia, Andréa. A Angelina colocou, né? Pensei, quando observo, né, o espírito desencarnado, vejo-o distante. Alguns são contornos de luz, e encarnado vejo normal. Tudo que constitui como espírito encarnado, né? Então, até mesmo isso complica também, né, Angelina? Porque as percepções que nós temos, né, como no caso de médiums, né? Não tem importância, André. Então, a percepção dos médiums também tem essa relatividade. Mais clareza, menos clareza, né, uma visão mais objetiva, né, ou uma observação já pré-concebida que o médium tenha. Enfim, temos ali uma série de situações. O Dudu colocou, né? Eu espírita tenho evidência, o crente tem revelação, nada muda, né? Exatamente. Todo mundo igual. Mas avançando, vamos lá. Só queria trazer para vocês essa ideia. Então aqui ele fala para nós, né? Mas o elemento material se tem que juntar ao fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Então ele fala do fluido universal, que os espíritos então chamam de fluido cósmico, que existe em todo o cosmo, universal também, que é presente em todas as coisas. E aqui então esse elemento nós não poderíamos classificar como matéria como nós conhecemos, mas é matéria com características diferenciadas. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Olha só que essa questão que ele coloca. Ele fala que se o fluido cósmico fosse matéria, o espírito também seria. Como o fluido cósmico não é matéria como nós conhecemos, o espírito seria, então, constituído desse fluido por uma característica especial? Não sabemos. Mas deixa no ar essa ideia de que o espírito poderia ter a sua estrutura, se é que nós podemos dizer assim, formada por esse fluido. Está colocado entre o espírito e matéria. É fluido, como matéria é matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações, com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Então, aquilo que nós conhecemos de matéria no nosso mundo hoje, os espíritos chamam de parte mínima. Imaginemos o que existe de parte máxima por aí. Mas seguindo, esse fluido universal, ou o primitivo, ou o elementar, ó, o nome elemental aí de novo, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então ele está falando para nós que essa matéria que nós conhecemos é uma matéria que tem essa união e tem essa estrutura que nós conhecemos pela ação desse fluido, que hoje a nossa ciência não consegue abranger. E ele pergunta aqui mais uma vez, uma pergunta pequena. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então é simplesmente a matéria que existe no universo. Vou ler para vocês aqui um texto, só para ilustrar para nós aqui esse raciocínio. Enquanto isso, a Regina colocou, ouvi em algum lugar, que espírito também é matéria, só que menos densa. Não sabemos, Regina. Né? O que os espíritos colocam para nós aqui
dão essa pista de que ele é feito de alguma coisa. Porque, como foi explicado numa das questões anteriores, o espírito não pode ser considerado nada, porque o nada não existe. Então o espírito é alguma coisa. Esse alguma coisa nós poderíamos chamar de matéria? Se pensarmos naqueles 3 elementos, sim, ele poderia ser classificado como matéria. Mas que tipo de matéria? Qual exatamente a sua constituição, a sua combinação, a sua essência hoje? Não sabemos. Esse fluido cósmico universal é a origem de tudo? Sim, então o espírito teria ali como também estrutura esse fluido cósmico universal. É o máximo que nós conseguimos alcançar. Qualquer tipo de afirmação, por mais pretensiosa que seja, nada mais é do que simplesmente a nossa imaginação tentando alcançar o inalcançável. Até porque, mais uma vez, a visão que nós temos é do mundo material, tentando adentrar no mundo espiritual. Se os espíritos, que são espíritos, têm grande dificuldade para compreender isso, imaginemos nós que estamos aqui presos na matéria. Muito bem. Eu trouxe para vocês aqui uma questão que é bem interessante. Claro, né, eu tenho usado aqui uma ferramenta bem interessante de inteligência artificial. E eu fiz 2 perguntas para esse sistema, para a gente poder ver qual vai ser a sua resposta. E ele coloca assim: eu perguntei, né, como podemos entender a constituição íntima da matéria? Ele respondeu: a compreensão da constituição íntima da matéria tem sido objeto de estudo e investigação ao longo da história da ciência. A teoria atualmente aceita é chamada de modelo padrão da física de partículas, que descreve as partículas fundamentais e as interações entre elas. Vamos aqui lendo esse texto, mas pensando no fluido cósmico universal. De acordo com o modelo padrão, a matéria é composta por partículas elementares conhecidas como férmions, que incluem quarks e leptons. Olha que nomes bonitos, né? Os quarks são os constituintes fundamentais dos hadrons, como prótons e nêutrons, enquanto que os leptons incluem elétrons e neutrinos. Além dos férmions, o modelo padrão também descreve partículas mediadoras, chamadas de bósons, que são os responsáveis pelas forças fundamentais da natureza, como o fóton para a força eletromagnética e o gluon para a força forte. Vejam os nomes que nós estamos estudando daquilo que hoje, essa física, essa área de investigação, que é para nós, então, mais uma vez, modelo padrão da física de partículas, tem apresentado para nós. É a ciência material tentando aprofundar cada vez mais a realidade do mundo material, tentando entender a constituição íntima da matéria, falando sobre os elementos que compõem aquilo que nós conhecemos matéria e a força existente entre elas para manter essa interação, para fazer com que um átomo se forme como um átomo e consiga depois interagir com outros para formar a matéria que nós conhecemos. E aqui no Livro dos Espíritos, os nossos instrutores dizem, mais uma vez aqui, só para a gente poder ilustrar, esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo um agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, enquanto a ciência procura entender o mundo subatômico e as forças que aglutinam esses elementos, os espíritos falam para nós que o fluido universal é exatamente esse elemento que une tudo. E continua aqui o nosso texto. Essas partículas elementares são consideradas indivisíveis no contexto atual da física de partículas. Eu adorei essa parte. Que até hoje, então, uma inteligência artificial reconhece exatamente que aquilo que nós descobrimos hoje faz parte de um contexto atual das nossas ciências. No entanto, diz ele aqui para nós, a matéria também possui propriedades emergentes
que surgem das interações complexas entre essas partículas. Por exemplo, a matéria macroscópica, aquilo que nós vemos, tocamos, mesa, roupa, computador, janelas, paredes. A matéria macroscópica é formada por átomos, que consistem de núcleos atômicos compostos por prótons e nêutrons cercados por elétrons. Então, esse aqui é a concepção básica que nós temos hoje. Estudada desde lá, do século XVIII, século XVII, avança para o século XVIII, XIX, XX e XXI, mantemos a mesma visão dessa estrutura macro formada por essas partículas. A compreensão, olha que interessante, a compreensão da constituição íntima da matéria continua a ser um campo ativo de pesquisa. A busca por uma teoria mais abrangente que possa unificar todas as forças fundamentais e explicar a origem da massa das partículas é um dos principais objetivos da física moderna. Então, mais uma vez aqui, a física moderna tentando entender a matéria como matéria que nós conhecemos. E os espíritos colocaram, aquilo que nós conhecemos é a parte mínima daquilo que nós podemos entender como matéria. E ele termina, diversos experimentos são conduzidos em aceleradores de partículas, como o grande colisor de hadrons, para investigar as propriedades das partículas e buscar evidências de fenômenos além do modelo padrão. Então, o modelo padrão é aquilo que nós vemos hoje. Prótons, nêutrons, elétrons, formados por partículas que vão se juntando, por forças que vão ali aglutinando essa matéria para formar aquilo que nós conhecemos. Mas usam, então, esse grande colisor de hadrons, como o nome fala, grande colisor. Ele provoca colisão. Conforme essas partículas batem uma contra as outras, elas quebram. E esse quebrado traz ali, então, fragmentos que são estudados. E eles querem descobrir aquilo que há além do modelo padrão. E depois eu insisti na pergunta, conhecemos a profundidade do mundo subatômico? Atualmente, conhecemos muitos aspectos do mundo subatômico, mas ainda existem muitos mistérios a serem desvendados. Olha só, hein? Uma inteligência artificial trazendo para nós esse raciocínio. A física de partículas tem feito progressos significativos na compreensão da estrutura e das interações das partículas elementares, mas sempre há mais a ser descoberto. Com o desenvolvimento do modelo padrão da física de partículas, temos uma compreensão razoavelmente completa das partículas fundamentais e das forças fundamentais da natureza, a natureza que nós conhecemos do mundo material. Então, uma compreensão razoavelmente completa. Mas lembrem que acima ele tinha comentado que estão fazendo então experiências para tentar entender aquilo que vai além desse modelo padrão. O modelo padrão explica, por exemplo, a interação eletromagnética, a interação forte responsável pela coesão dos núcleos atômicos. Olha essa interação forte aqui, e os espíritos disseram que é o fluido que mantém a matéria indivisível, porque do contrário ela se desmancharia. E a interação forte envolvida em processos de decaimento radioativo. Também foi descoberta a partícula conhecida como bóson de Higgs, que dá massa a outras partículas. Por isso que os cientistas deram aquele rótulo de partícula de Deus, porque esse bóson é o que dá massa para outras partículas. E o que dá massa para os bósons? Aquela pergunta que Carl Sagan tinha feito, né? Se Deus é o criador de tudo, quem criou Deus? Se o bóson de Higgs dá massa a outras partículas, o que dá massa ao próprio bóson? Então não é que a ciência está dizendo que não existe nada além do bóson, mas ele está dizendo que o que nós conhecemos, o limite do nosso conhecimento, vai até esse elemento aqui que
nos é apresentado. E ele termina: no entanto, o modelo padrão não é uma teoria completa e ainda existem questões em aberto. Por exemplo, o modelo padrão não incorpora a gravidade, que é descrita pela teoria da relatividade geral de Einstein. Portanto, a unificação da gravidade com outras forças fundamentais é uma questão em aberto e tem sido objeto de pesquisa na área da física teórica. Além disso, há fenômenos não explicados pelo modelo padrão, como matéria escura, que é uma forma de matéria que não emite nem interage com a luz, mas é detectada indiretamente por meio do seu efeito gravitacional. A natureza da matéria escura ainda não foi completamente compreendida. Outro mistério importante é a assimetria entre matéria e antimatéria do universo. Aqui a gente poderia dizer: não faço ideia do que eles estão dizendo, mas é importante a gente saber que estão dizendo alguma coisa sobre isso. Matéria e antimatéria. Embora o modelo padrão preveja uma simetria entre as duas, a observação mostra uma predominância de matéria em relação à antimatéria. A explicação para essa assimetria é um tópico ativo de pesquisa. Em resumo, embora tenhamos feito grandes avanços na compreensão do mundo subatômico, há ainda muito mais a ser descoberto. A física de partículas continua a explorar esses mistérios e a buscar uma teoria mais abrangente que possa unificar todas as forças e explicar completamente a constituição íntima da matéria. Vou repetir. A física de partículas continua a explorar esses mistérios e buscar uma teoria mais abrangente que possa unificar todas as forças e explicar completamente a constituição íntima da matéria. Para que a gente possa, então, compreender e entender qual é essa força que une tudo e também qual é essa constituição íntima da matéria, nós já vemos aqui, por orientação que os espíritos trazem, que tudo aquilo que nós fizermos estará restrito dentro dessa ilha em onde nós vivemos, que é o mundo material. Se nós explorarmos aqueles oceanos que vão além dessa ilha, nós encontraremos o mundo espiritual trazendo para nós muitos e muitos outros elementos e muitas outras respostas. Então isso é bem bacana da gente ver, de perceber que sim, a ciência está fazendo o seu papel, a ciência fazendo o seu papel investigando o mundo material. Mas enquanto não for além do mundo material, respostas não serão alcançadas. Podemos desvendar e destrinchar tudo aquilo que o mundo material pode oferecer, conhecer todos os seus segredos, mas o limite vai ser exatamente a matéria que nós conhecemos. E a última questão aqui que Kardec apresenta para nós, né? Só um instantinho, pessoal, eu vou sair e volto imediatamente, só um instantinho. Rapidinho, só um instante. Um minutinho só, por favor. Prontinho. Pronto, pessoal, voltei. É que tinha desaparecido aqui a barra dos nomes de vocês. Aí eu saí, voltei e já voltou. Então vamos lá. Rapidinho para nós aqui, só um instante. Pronto. Então aqui para nós, próxima questão, número 28. Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Você me dá um ok, por gentileza? Beleza, obrigado. Está todo mundo quieto, né? Falar de física, essas coisas é meio complicado. Mas é importante a gente saber que existe tudo isso num processo de investigação. Não, eu dei um clique em alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Se você perguntar, faz de novo, eu não vou saber fazer, porque eu cliquei sem querer e aconteceu. Então, nada como sair e voltar para resolver o problema, né? Então, aqui na questão 28. Então, exploramos o mundo da matéria. Eu trouxe para vocês, depois eu colo esses dois textos que nós lemos lá no nosso grupo no WhatsApp,
para vocês lerem com mais atenção, com mais calma. Mas não é nada completo, né? Nada complexo, né? Porque a minha intenção não foi trazer para nós conceitos que são profundos, que somente quem é da área consegue entender. Mas era ali um texto que nós, nobres mortais, pudéssemos conhecer. Né? Então aqui deu para ter uma ideia do que vem acontecendo hoje na busca por respostas sobre forças e elementos que compõem aquilo que nós conhecemos do mundo material. Mas quantos mistérios ainda precisam ser revelados? E muitos desses mistérios não serão revelados. Simplesmente porque a resposta não está aqui. Como os Espíritos colocaram, faltam para nós sentidos para entendermos aquilo que compõe esses elementos ou esses componentes elementais ou componentes primitivos. Como a gente viu, né? O máximo que conseguiram alcançar foi aquele bóson de Higgs. Mas a pergunta ficou, o que compõe esse bóson de Higgs? Por enquanto nós não conseguimos ir além. Falta para nós a compreensão, falta para nós percepção. Essa própria matéria escura foi percebida porque viram que alguma coisa acontece no universo que eles não sabem explicar. E aí então eles disseram, é essa matéria que provoca aquele fenômeno, um fenômeno de gravidade, por exemplo. Não sabemos o que é, mas sabemos que está lá. E aí então, nas próximas décadas, nos próximos séculos, novas investigações serão feitas para tentar responder a essas questões. Na questão 28, para a gente poder finalizar, pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Então ele faz aqui, Kardec, uma divisão. Matéria inerte é essa matéria que nós olhamos à nossa volta e que nós manipulamos. E matéria inteligente é aquilo que compõe o espírito. Se o espírito é um ser vivo no sentido espiritual da palavra, não no sentido biológico como nós conhecemos, se o espírito é um ser vivo, pensante, emotivo e tudo mais, podemos chamar então que ele é formado por uma matéria inteligente. E a matéria inerte é tudo aquilo que não é esse princípio espiritual. Kardec perguntou, não seria mais interessante fazer isso? Os espíritos sutilmente, as palavras pouco nos importam. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. E basta a gente lembrar, por exemplo, a respeito de uma prática que existe em muitas religiões, incluindo a doutrina espírita nesse pacote de religiões, o passe. Me dá sua bênção, vó. O que significa isso? O trabalho da benzedeira, a imposição de mãos feita em outras religiões, o jorei feito pela igreja messiânica, o passe fluídico feito pelos espíritas, nada mais é do que uma manipulação de fluidos. Mas a gente fala, não, o meu é diferente do seu. E os espíritos colocam, a palavra pouco importam, vocês que precisam se entender. Porque vocês ficam colocando nomes diferentes, muitas vezes baseado na falta de conhecimento e no orgulho. É uma questão intelectual e uma questão moral. Porque no orgulho eu nunca vou admitir que aquilo que eu não concorde tem a mesma coisa que eu tenho. É como se nós disséssemos, Jesus está presente na minha igreja, no seu centro espírita não. E a pergunta é, quem é ele para dizer onde Jesus está e o que Jesus pode fazer? O meu Deus é melhor do que o seu. Peraí, mas como é que você pode dizer alguma coisa de Deus, se você é mera criatura? Então isso vai apenas com relação a essas questões, que dizem respeito muito mais à fé, à crença de cada pessoa, mas também aquilo que diz respeito ao mundo que nós estamos vivendo. Tanto é assim que essa expressão bóson de Higgs, Higgs é o nome de uma pessoa. Foi esse cientista que descobriu. Então a gente vai criando termos para designar aquilo que vai sendo descoberto, por falta de palavras que nós não conhecemos.
Então os espíritos dizem, primeiro se acertem com relação aos termos, depois vocês vão compreender. Então falar que o espírito é uma matéria inteligente e a matéria é simplesmente matéria, os espíritos, se vocês preferirem, façam isso. Mas o importante a lembrar é que o espírito é alguma coisa, dogmatiza tudo, né? A gente começa a colocar barreiras, criando confusões. Então essa expressão dos espíritos, as palavras pouco nos importam, compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Isso aqui vale não apenas para essa questão 28, mas também vai ser aplicado em muitas outras questões aqui no nosso caminho. Porque a gente vai tentar explicar aquilo com a nossa linguagem, sendo que outros também já pensaram sobre isso. Nós falamos perispírito, Paulo de Tarso falava sobre corpo espiritual, o outro falava sobre outro termo, e assim cada um vai dando um termo diferente, achando que são coisas diferentes, e na verdade é tudo a mesma coisa. É como se nós pegássemos 10 idiomas que existem no mundo hoje, e tentássemos ali falar o que é isso. Cada um vai dizer uma coisa, e na verdade todo mundo falando da mesma coisa. Só que além disso, ainda vem um elemento de compreensão da nossa parte. Se eu não consigo compreender isso, eu vou dar um nome e criar ainda algumas teorias a respeito disso. Isso vai criar confusão. E Kardec aqui então, admitindo essa dificuldade, para que nós compreendamos exatamente a natureza da matéria, a natureza do espírito, ele coloca assim umas questões bem interessantes. Ele diz assim: um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram distintas. Daí, consideramo-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Então ele conclui esse raciocínio aqui no final, falando exatamente sobre isso, né? O que nós conhecemos é algo muito limitado. Quando nós dizemos que o espírito é uma coisa, a matéria é outra, é porque assim nós entendemos hoje. Porque assim a nossa percepção se mostra. Por isso que ele coloca, elas se mostram distintas, daí consideramos-la formando os dois princípios constitutivos do universo. Mas e se forem a mesma coisa? Não sabemos. E se lá no final, quando o espírito se torna o mais depurado possível, será que é possível perceber do que ele é feito? Somente quando chegar nessa condição. Enquanto isso, nós continuamos aqui com os nossos, entre aspas, telescópios, tentando sondar a natureza do universo, só que nesse caso nós tentamos sondar a natureza do universo espiritual. Através dessas explicações que os espíritos, como nós já sabemos, se esforçam absurdamente para torná-las compreensíveis, porque faltam palavras, faltam comparações, falta a nossa capacidade de compreensão, e eles procuram trazer dentro do limite daquilo que é compreensível para nós. Como é que os espíritos podem dizer algo numa linguagem que nós conhecemos para algo que nem sequer pode ser classificado dentro do nosso vocabulário? Como é que nós podemos tentar entender alguma coisa se o nosso raciocínio nunca chegou? Só para termos uma ideia, é como se nós pegássemos um avião e voltássemos 500 anos no tempo e colocássemos em determinado terreno para as pessoas tentarem entender do que ele é feito, como ele funciona. Como é que eles podem tentar entender como um avião funciona se a engenharia da época não conseguiu alcançar aquele caminho? Eles não sabem o que é eletricidade, não sabem o que é eletrônica, não sabem de onde vem essa força que a natureza promove, que é exatamente ali o fluxo dos elétrons.
Eles não conhecem borracha, eles não conhecem combustível, eles não conhecem o metal da forma como ele se apresenta. Como é que eles podem tentar copiar aquilo ali? Como é que os espíritos podem explicar para nós aquilo que o nosso raciocínio não conseguiu alcançar? Então, mais uma vez, para nós é um grande exercício de humildade, de perceber que existem mistérios que Deus cria para nós, que nós ainda não temos capacidade de compreender. Mas o fato de nós sabermos que isso emana da inteligência suprema, para nós já é uma conquista enorme, sem aquela pretensão de achar que o nada é capaz de criar o nada. Dudu colocou isso que a gente estuda, né, e tu apresenta tão lindo, né, mostrando que o Espiritismo não copia, só transforma o que se tem hoje nas religiões no igual e em tudo, né? Pois tudo se processa no ser espiritual, nada mais. Então, são ali tentativas, nós estamos ali na beira, como eu coloquei para vocês já. Imaginemos uma grande montanha em que Deus se encontra lá no topo dela. E nós estamos em volta dessa grande montanha, cada indivíduo subindo pelo caminho que para ele é o mais ali viável. Então nós espíritas estamos de um lado, e até mesmo nós espíritas não estamos caminhando em fila indiana. Às vezes nós estamos caminhando por caminhos próximos, mas são caminhos diferentes. Porque o meu raciocínio segue uma direção, eu faço o contorno de uma pedra pelo lado direito, o outro vai pelo lado esquerdo. E do outro lado da montanha tem pessoas de outras filosofias também procurando alcançar essa mesma montanha. A questão é, se nós ficarmos presos apenas no mundo material, nós ficaremos lá embaixo, na base dessa montanha, dando voltas, tentando compreender o que é incompreensível. Quando nós começarmos, então, a nos elevar espiritualmente e começarmos a explorar com essa visão da realidade desse mundo espiritual que nos envolve, aí sim algumas respostas começam a ficar mais claras. Por enquanto, então, a gente vai até onde pode, mas tem ainda muito a ser explorado. O mundo material ainda, não tenhamos dúvida, oferece para nós ainda um campo quase infinito, e eu coloco quase infinito porque o quase é por conta do outro infinito que nós ainda não conhecemos. Estudarmos, por exemplo, a origem das galáxias, estudarmos do que são feitos os buracos negros, o que existe no centro das galáxias, a matéria escura, olha quanta coisa a matéria tem para descobrir. Com relação à vida, estudarmos ali a nossa genética, o genoma, estudarmos ali a constituição dos elementos básicos que dão vida para o nosso corpo. As descobertas futurísticas que vão surgir. Tudo isso diz respeito ao mundo material. Depois, quando nós alcançarmos o mundo espiritual, aí um outro universo vai se abrir para nós. Somos os irmãos mais novos procurando aprender e ensinar os mais velhos, né? Mais ou menos por aí. Né? Então, meus amigos, é isso. Né? Finalizando aqui, a gente tenta aqui no final ilustrar com um pouco de poesia, né? E a gente vai lembrar exatamente Augusto dos Anjos, né? Tentando explicar para o Chico, naquela poesia, né? Tantas e tantas coisas, tá certo, Fabi? Né? Tantas e tantas coisas do universo, até o momento em que ele chega e desiste e diz: não adianta, sua cabeça não comporta tudo isso. Então, para nós, esse aqui é o nosso estudo, então, concluindo esse item esse item que trata aqui do espírito e matéria, para entrarmos em propriedades da matéria. E aí Kardec desenvolveu essa questão um pouco melhor lá no livro A Gênese. A gente vai pegar ali alguns itens, lá do capítulo 14, né, tem ali 20 e poucos itens. A gente vai pegar até o item número 10, mais ou menos, porque Kardec ele trabalha de uma forma bem interessante essa questão da matéria do mundo material, a matéria do mundo espiritual, para entendermos um pouco melhor. Então, propriedades da matéria é o nosso próximo assunto. E depois dele nós vamos entrar no espaço universal, que lá no livro A Gênese, os espíritos chamam de uranografia ou astronomia. Né? Então, tentaremos ali. Olha a pergunta, 35, dá até medo. O espaço universal é infinito ou limitado? Mais uma vez, né?